Os estudiosos continuam a discutir quando essa civilização começou, e desde 2010 a teoria mais aceita é de que os primeiros assentamentos claramente maias foram estabelecidos por volta de 1800 a.C. na região de Soconosco, na costa do Pacífico, sendo esse período conhecido como o início do período pré-clássico. A sociedade maia possuía um tipo de organização bastante rígido e primordialmente determinado pelo nascimento do indivíduo. Por exemplo, no topo da hierarquia estava a família real, os ocupantes dos cargos políticos mais prestigiados e os ricos comerciantes locais. Na camada intermediária, encontramos os outros integrantes do funcionalismo público, os militares de menor patente e os trabalhadores especializados. Por fim, a base de tal sociedade era integrada por trabalhadores braçais e camponeses. Sob o ponto de vista econômico, os maias tiveram ampla habilidade para desenvolverem um sistema de trabalho bastante organizado. Por meio de vários mecanismos de controle, as cidades maias promoviam a distribuição de alimentos por toda a população. Os maias desenvolveram o melhor calendário dentre os povos antigos. Na verdade, tratam-se de vários calendários conjugados que registravam os fatos de maior vulto de sua história, onde eram gravados no interior de seus templos pirâmides, e cada acontecimento digno de uma nota recebia uma estrela comemorativa. Se no Egito Antigo as pirâmides eram destinadas a servir de túmulo de um soberano, entre os maias eram destinadas a servirem de observatórios astronômicos, onde apenas os sacerdotes, depois de um ritual de purificação, poderiam subir nesses templos observatórios. Contudo, em 1952, o cientista Hus descobriu na pirâmide das inscrições uma escala em forma de caracol no piso que estava completamente obstruído por terras e pedras, onde depois de 3 anos de escavações para desobstruir o caminho, chegou a uma câmara mortuária com um sarcófago coletivo com 6 corpos, possuindo detalhes de rituais bastante semelhantes aos realizados no Egito Antigo. Fato esse que levam os arqueólogos a aventarem a hipótese de algum aventureiro egípcio que teria chegado e ganhado respeito dos nativos do local. Falando um pouco sobre a ciência e a tecnologia presentes na civilização maia, pode-se destacar o fato de que foram os maias que desenvolveram independentemente o conceito do zero. Sim, foram eles que desenvolveram o zero que conhecemos até hoje, e um fato curioso é que eles usavam um sistema de numeração de base 20. As escrituras nos mostram em certas ocasiões que os maias trabalhavam com somas de até centenas de milhões. Eles produziam observações astronômicas extremamente precisas. Seus diagramas dos movimentos da Lua e dos planetas, se não são iguais, são superiores aos de qualquer outra civilização que tenha trabalhado sem instrumentos ópticos. O sistema de escrita maia era uma combinação de símbolos fonéticos e de ideogramas, sendo o único sistema de escrita do Novo Mundo pré-colombiano que poderia representar completamente o idioma falado, no mesmo grau de eficiência que o idioma velho do Novo Mundo. As decifrações da escrita maia têm sido um longo e trabalhoso processo. Algumas partes foram decifradas no final do século XIX e outras no início do século XX, mas os maiores avanços se fizeram nas décadas de 1960 e 1970 e se aceleraram daí em diante, de maneira que atualmente a maioria dos textos maias podem ser lidos quase completamente em seus idiomas originais. Os livros maias normalmente tinham páginas semelhantes a um cartão, feitas de um tecido sobre o qual aplicavam uma película de cal branco, sobre a qual eram pintados os caracteres e desenhadas as ilustrações. Os cartões ou páginas eram atados entre si pelas laterais de maneira a formar uma longa fita, que era dobrada em zigue-zague para guardar e desdobrada para a leitura. Atualmente restam apenas 3 livros desses e algumas outras páginas que formariam um quarto de todas as grandes bibliotecas então existentes. Por fim, falando um pouco sobre a religião dos maias,
Os rituais e cerimônias eram associados aos ciclos terrestres e celestiais, que eram observados e registrados em calendários separados. Os sacerdotes maias tinham a tarefa de interpretar esses ciclos e fazer um panorama profético sobre o futuro ou o passado com base no número de relações de todos os calendários. E um fato bastante curioso é que os maias sacrificavam humanos e animais como forma de renovar ou estabelecer relações com o mundo dos deuses. Então pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou do primeiro vídeo da nossa série aqui, falando sobre a civilização maia, não esqueça de deixar o seu like, favorito, compartilhar o vídeo com os seus amigos, se inscrever e, se estiver pelo celular, ativar o sininho das notificações, certo? Bem pessoal, o link dos sites usados aqui no vídeo vão estar na descrição. Se você quiser conferir ainda mais, só é abrir aí e clicar, beleza? Se você tem alguma sugestão para próximos vídeos aqui da nossa série, pode deixar aí embaixo que eu estarei lendo e respondendo todas, beleza? Então pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, um grande abraço e até mais, valeu!